Boa tarde, bem-vindos a mais um debate JM, desta vez o último debate JM no ciclo que estamos a organizar relacionado com as eleições autárquicas de 12 de outubro. Recordo que desde 12 de setembro temos estado aqui nos estúdios do canal Na Minha Terra, num projeto que envolve parceria com o jornal e com a rádio JM-FM. E desde o dia 12, de facto, temos estado aqui com um conselho por dia e hoje fazemos o mesmo com o último conselho, desta vez o Conselho do Funchal, que encerra este ciclo de debates. Como sempre, estamos com 3 convidados que passamos a apresentar. Jorge Maria Abreu de Carvalho é o rosto da coligação PSD-CDS à presidência da Câmara Municipal do Funchal, tem 57 anos, é professor, é licenciado em Educação Física, com mestrado em Gestão do Desporto, acumulou os estudos com participação política na JSD Madeira em vários mandatos, fez a transição para os órgãos do PSD Madeira, onde foi membro da Comissão Política e do Conselho Regional do Partido. Foi presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, diretor regional de Juventude e do Desporto, secretário regional de Educação desde 2013, acumulando nos últimos anos a coordenação política do governo que deixou agora para se candidatar, é natural do Porto da Cruz e reside em São Gonçalo. Rui Alberto Pereira Caetano lidera a candidatura do Partido Socialista à Câmara da capital madeirense. Tem 58 anos, é professor, foi eleito vereador do PS na Câmara da Ribeira Brava em 2005, foi vereador do PS na Câmara do Funchal em 2009, foi presidente do grupo parlamentar do PS durante algum tempo, diretor da Escola Gonçalves Jarco entre 2010 e 2019, foi membro do Conselho Consultivo da Comarca da Madeira entre 2016 e 2019, é atualmente representante da Assembleia Legislativa da Madeira no Conselho Nacional de Educação, é natural e residente em Santo António, no Funchal. E, finalmente, Maria Fátima Sousa Aveiro Freitas é a candidata indicada pelo Partido Juntos pelo Povo para a Câmara Municipal do Funchal. Tem 62 anos, é licenciada em Política Social com várias formações na área, iniciou a carreira profissional em 1989 no Governo Regional, onde se mantém, esteve ligada ao Serviço de Defesa do Consumidor, foi diretora regional de Segurança Social, prestou serviços de assessoria na área da inclusão, foi presidente do Banco Alimentar da Madeira entre 2012 e 2025, integra órgãos sociais de instituições de economia social, é natural e residente no Funchal. Muito bem, apresentados os 3 candidatos, os 3 convidados aqui em estúdio, passamos para a primeira pergunta, que tem, na verdade, sido igual em relação a todos os debates. Pedimos, no fundo, que indiquem genericamente 3 prioridades da vossa candidatura e começo por si, Jorge Carvalho, por favor. Uma das prioridades que nós temos é a da revisão do PDM. O Plano Diretor Municipal é um instrumento fundamental para a execução das políticas autárquicas, para a resposta aos munícipes. E neste caso particular, o atual PDM impede, por exemplo, que as famílias que possam ter terrenos para construção, fruto de, em 2018, ter diminuído esse índice de construção, particularmente nas zonas altas, não o possam fazer, ou não possam fazer, inclusive, aumento em algumas residências para dar essa resposta. No momento em que a habitação é uma emergência social, entendemos que a revisão desse instrumento é fundamental para, particularmente, o nível de quem vive nas zonas mais altas da cidade possam responder do ponto de vista da autoconstrução. Na sequência, a habitação, obviamente, em que não só a promoção da habitação pública, como também dentro daquilo que são os parâmetros em que a autarquia pode intervir, criar as condições para, desde o apoio às cooperativas, às iniciativas particulares e, não podendo descurar também, o apoio às rendas, quando assim seja necessário. Uma outra prioridade é também a mobilidade. Nós sabemos que ela alterou-se muito nos últimos anos, fruto de vários fatores. A cidade do Funchal é uma cidade onde se encontram praticamente todos os grandes equipamentos da região, desde os serviços públicos, ao hospital, aos equipamentos culturais, aos museus, e isto traz as principais escolas, e isto traz uma grande pressão, não só para quem cá vive, mas aqueles que se deslocam para cá trabalhar, exercerem as suas profissões, mas também, acima de tudo, para quem nos visita. Por isso, um diagnóstico muito aprimorado
desta situação é fundamental de forma a encontrarmos as soluções mais eficientes e mais eficazes para respondermos, como referi, a quem cá vive, quem trabalha, mas também quem nos visita. Okay. Rui Caetano, as 3 premissas essenciais da sua candidatura também pedir. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aqui às pessoas aqui no nosso painel. A nossa grande prioridade, o Dr. Jorge Carvalho já apresentou também, falou das questões da habitação, como é natural, fruto da falta de uma política de habitação estruturada, consistente ao longo de todos estes anos, de mais de 50 anos de governação do PSD e depois também na Câmara Municipal do Funchal e estes últimos 4 anos, como é natural, a habitação é um problema da cidade e um problema da região. Olhando para a nossa cidade, nós consideramos que é possível fazer muito mais pela nossa habitação, para construir mais habitação para os funchalenses. Nós não podemos continuar a assistir a centenas e centenas de funchalenses, para não dizer milhares, que são obrigados a sair da sua cidade porque não têm a mínima hipótese ou de arrendar ou de adquirir uma habitação. A habitação é uma prioridade, nós sabemos muito bem o que é que nós queremos, temos um conjunto de propostas que depois mais para a frente vamos desenvolver, mas naturalmente quer ser uma das nossas grandes prioridades. A outra tem a ver com as questões do trânsito também. É inaceitável a falta de estratégia, a falta de iniciativa no sentido de tentar resolver esse grande problema, que é o trânsito na cidade do Funchal. Atravessar o Funchal tem que demorar, em média, 10, 15, em alguns casos 40 minutos para atravessar o Funchal, do CR7 ao mercado levar 40 minutos, isto é completamente inaceitável e há a prova de que não houve, naturalmente, a intervenção que deveria ter havido e toda a questão dos estacionamentos. Mas depois vamos falar mais para a frente. Outra questão tem a ver com as questões de segurança. Nós consideramos que o sentimento de insegurança que existe na cidade tem de haver medidas para tentar resolver esse problema. Não podemos aceitar que as pessoas tenham um receio de atravessar a cidade a partir das 7 da noite, 7 e meia da noite. Isso não pode acontecer. É preciso ter, que é aquilo que nós defendemos a criação de uma polícia municipal, é preciso ter uma presença de uma polícia, é preciso ter uma maior frequência de fiscalização, para que de facto, exatamente, mas que são das áreas, e é estruturante a cidade, pensar a cidade a médio e a longo prazo, pensar a cidade, naturalmente o plano diretor municipal é um instrumento fundamental em todas as matérias. Nós também concordamos que é preciso rever em algumas áreas, embora também podemos falar mais para a frente, há instrumentos dentro do PDM atualmente, desde quando foi aprovado, que também não foram executados, não foram utilizados. Isto são vários instrumentos a nível dos planos de pormenor, por exemplo, que depois mais para a frente podemos falar. Fátima Aveiro, as 3 metas do JPP nesta candidatura ao Funchal. A principal é trazer felicidade às pessoas e aos moradores do Funchal. O mundo está muito conturbado e nós temos que estar ao lado dos funchalenses com e para as pessoas. Já estão identificados os problemas principais, é a habitação, o custo de vida, o trânsito e a pobreza que graça no centro do Funchal. Vamos ter a oportunidade para escalpizar cada um destes pontos, mas queria que ficasse aqui nota que efetivamente esta candidatura é para estar no dia-a-dia com os problemas. Portanto, nós queremos resolver aqueles problemas que são os problemas do dia-a-dia, mas também deixar uma cidade de futuro para os funchalenses. A habitação, de facto, é a prioridade que une as 3 candidaturas. Eu perguntava que soluções concretas é que apresentam para o Funchal, e começava por si, Rui Caetano. A habitação, há pequenas iniciativas que já poderiam ter sido tomadas e logo que se ganharmos aquela Municipal do Funchal, a primeira coisa que nós vamos fazer é executar aquilo que não foi executado. O Executivo de Miguel Silva Gouveia, da Confiança, deixou praticamente pronto 5 projetos, com espaços garantidos, com projeto elaborado e com financiamento garantido. Eram 23 milhões de euros do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para a construção desses 5 projetos. Desses 5 projetos, esta autarquia apenas conseguiu construir 33 habitações no bairro da Nazaré.
Isto é, de 205 habitações conseguiram construir apenas 33. Ora, as restantes 170 habitações, eu digo isto sem problema nenhum, é fácil de construir, porque o grande problema é o espaço existe. O grande problema é o financiamento, é preciso ir buscar financiamento, porque esta Câmara deitou no lixo de 23 milhões de euros, é um facto. Mas nós vamos ter que ir buscar esse financiamento, temos que nos reunir outra vez com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, ou então mesmo com o Orçamento da Câmara, e nós temos de resolver porque é uma prioridade. Como é que é possível, havendo os problemas que existem atualmente na cidade do Funchal, como eu disse há pouco, de funchalense terem que ser expulsos da sua cidade, não conseguem arrendar nem adquirir uma casa, é uma parte, mas que não resiste, que foi ontem que aconteceu. Ainda ontem encontrei uma senhora que vive em casa num T2, o apartamento é deles, vive com o marido e com 9 pessoas dentro de casa. Isto é, a sobrelotação que existe. 9 pessoas dentro de casa, que é os filhos, as noras, porquê? Porque não têm possibilidade de arrendar ou comprar uma casa e ficam em casa dos pais, a dormir na sala, a dormir alguns na cozinha, e portanto é assim que estas pessoas vivem. E nós podemos esquecer que o Funchal, uma em cada 5 casas está sobrelotada. Ora, não houve resposta ao longo deste ano, ao longo de todos estes anos de governação PSD e de Câmara Municipal do Funchal. Ora, a medida concreta e imediata que nós vamos fazer é construir estas habitações. Isto não é uma proposta irrealizável, é fácil de concretizar. Mas se não tiver o financiamento, vai construir com o orçamento municipal? Naturalmente que sim, que vamos, porque é uma prioridade nossa. É uma prioridade. E se for preciso recorrer à banca, nós recorremos à banca sem problema nenhum. Nós queremos resolver o problema da habitação na cidade do Funchal. Essas 170 habitações... Não, são 170 habitações. Não, 170 habitações vai resolver o problema a mais de 500 pessoas. Porque são famílias, não uma pessoa, são famílias. Um compromisso. Aliás, o que estava articulado com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, esses 5 projetos iam abranger à volta de 700 pessoas, porque tem a ver com as famílias que estavam nessas habitações. Mas para além destes projetos, nós vamos executá-los, porque eles estão aí prontos para avançar para o terreno, nós naturalmente continuamos a acreditar no papel das cooperativas de habitação. O que vamos fazer é diferente. Nós não vamos fazer aquilo que esta Câmara fez, que foi de uma forma negligente e incompetente, deixou que se usassem os dinheiros públicos para negócio com o alojamento local. Nós vamos negociar com as cooperativas de habitação, nós vamos ceder os terrenos que forem impossíveis de ceder, nós vamos dar apoio às cooperativas de habitação, mas vamos fazer uma coisa, nós vamos fiscalizar do início, no meio e no fim e durante a entrega desses apartamentos. E ao longo dos anos nós vamos fiscalizar. Não temos medo da palavra fiscalizar, nem da palavra de controlar, porque são dinheiros públicos que estão aqui em causa. E nós vamos fazer esse trabalho. E há uma fonte de financiamento, só para terminar, que nós consideramos que é estruturante e fundamental, que é o próximo quadro financeiro plurianual da Comissão Europeia. Pela primeira vez haverá verbas para a habitação. E nós vamos nos candidatar, vamos lutar por essas verbas e não vamos permitir que o Governo Regional tome conta dessas verbas com um monopólio como tem feito para fazer aquilo que querem ter. Nós queremos autonomia para resolver o problema da habitação no Funchal com transparência e eficiência. Fátima Aveiro. Corroborando tudo aquilo que o colega acabou de dizer, acrescentaria que nós tivemos a oportunidade de reunir com alguns especialistas, onde foram dadas outro tipo de soluções também, nomeadamente fazer a alteração dos índices de construção, nos prédios, e nomeadamente também de habitação pública e de habitação social, também se prevê o aumento de andares, portanto, porque a habitação é uma emergência. Há também prédios devolutos que podem ser recuperados, há prédios que também precisam de ser requalificados, fazer também bolsas de terrenos para dar aos jovens para fazer a sua construção. Portanto, a aposta nas cooperativas é fundamental. Portanto, isto também é um programa, é prioritário para o JPP e, portanto, todas as soluções que já foram aqui elencadas serão de imediato acionadas e não vamos fazer como esta variação fez, que declinou as suas responsabilidades nesta matéria e quem vier agora vai ter um problema muito sério para resolver, mas vamos pôr, isto não vai passar em branco e tudo o que for necessário ser feito, há de ser feito para, não vamos levar mais 4 anos a deixar este problema com as famílias, mas esta situação ainda se vai agravar mais porque há pessoas que estão a ser desalojadas
com os preços que as rendas estão agora, não vai ser possível as pessoas que ficam na rua conseguirem as mesmas rendas. O programa de arrendamento que a Câmara tem, que ajuda no arrendamento, vai só até 900 euros. Não se consegue arrendar nem um T1 por 900 euros. Vamos ver como é que esta variação que se diz pelo candidato do PSD, que é de continuidade, como é que vai dar solução para isto? Já agora, porque é que só se fala agora na revisão do PDM? Porque é uma variação do PSD que teve em mãos este problema, já devia ter resolvido isto antes, não era agora. Jorge Carvalho, o seu compromisso a este nível? Olha, o nosso compromisso é o de procurar as soluções à medida de cada um. E como referi no início, o PDM que está em vigor foi um PDM aprovado pela Coligação Confiança em 2018, que baixou os índices de construção ao nível das cooperativas em 20%, e o nosso compromisso é de voltar a ter esses 20%, porque isso aqui efetivamente dá também maior capacidade e, como referi, limitou os condicionalismos às construções familiares. E não só encerrou o gabinete de apoio às zonas altas, que era fundamental para a legalização das habitações, para o apoio à construção de habitações nessas zonas. Por isso, neste momento, esse gabinete está em pleno funcionamento e a nossa intenção é, óbvio, criarmos em primeira instância o apoio àqueles que têm capacidade para resolver os seus problemas da habitação, mas não o podem fazer porque há estas limitações do ponto de vista legal. O apoio às cooperativas é fundamental, porque nós sabemos que, efetivamente, neste momento há essa emergência social em termos de habitação e é por aí que nós conseguimos responder a um outro determinado tipo de público, se assim pudermos chamar, e não podemos descurar, aliás, como nós já anunciamos na freguesia de São Pedro, a construção de habitação pública para aqueles que, não tendo espaços para construção, não conseguindo aceder às cooperativas ou ao mercado livre, têm que ter efetivamente a atenção das entidades públicas e a autarquia aí não se vai também demitir de construir efetivamente habitação para aqueles que são mais necessitados. Vamos fazê-lo, são 17 fogos na freguesia de São Pedro, no centro da cidade, revitalizando também a cidade e ao contrário do que muitas vezes se diz que a cidade fica sem essa população. Queria recordar aqui que aquilo que aconteceu, estamos a falar de 8 anos de governação em termos da coligação Confiança e 4 anos de coligação PSD-CDS. Nos últimos 4 anos foram atribuídos mais fogos do que nos 8 anos da coligação Confiança. Os projetos que se diz que deixaram, efetivamente, para dar continuidade, só apenas um, e foi aquele que foi concretizado, o da Nazaré, é que reunia todos os requisitos. Os outros, nem legalizados, em alguns casos, os terrenos estavam, e em alguns casos até as propostas violavam o PDM. Por isso é que tiveram que ser revistos e estão agora, efetivamente, para serem concretizados. Muito bem. Perdão. A mobilidade foi já aqui também referida pelos três, entre as várias prioridades de candidatura. O que se coloca aqui é tentar perceber de que forma é que se vai atacar esse problema da mobilidade, nomeadamente em relação às acessibilidades, aos transportes públicos, alternativas de transportes públicos e aos estacionamentos. Fátima Aveiro. Eu gostaria de referir o seguinte. Em 50 anos de governação PSD, 40 de Câmara PSD, eu só vejo um único tipo de mobilidade que é automóvel. Não vejo, nunca ouvi esta variação falar em mobilidade suave, em mobilidade vertical. Parece que não viajam, não vem outro tipo de transporte dentro da cidade, não se vê falarem no incentivo ao uso do transporte público, não há renovação da frota de transporte coletivo, os transportes são parcos para os que existem, havia promessas de bolsas de estacionamentos zeros,
Ainda esta semana ouvi o candidato anunciar que, por exemplo, em São Gonçalo vai recuperar os miradouros. Acho que São Gonçalo precisa de um bom parque de estacionamento que tem espaço lá para evitar que entrem mais viaturas para o centro da cidade. O mesmo em São Roque, o mesmo ali na zona dos Viveiros, e já evitaria que muitas viaturas entrassem no centro da cidade. Os turistas não sabem... Porquê é que há muitas viaturas? Os turistas estão a utilizar muitas viaturas? Porque não há incentivo aos turistas a utilizarem transportes públicos. Não há. Portanto... Mas o modelo de transportes públicos que temos e os equipamentos que temos chegam para essa... Não chegam. Portanto, temos que ter uma política de utilização do transporte coletivo completamente renovada e transformada. Baseada só no autocarro ou em outros modelos? Noutros modelos, portanto, temos o teleférico muito bem utilizado para os turistas, mas então as pessoas que vivem no monte, se tivessem mobilidade, portanto, tivessem o teleférico para virem para o Funchal, não utilizariam. Já havia quantidade de carros que que deixavam de entrar no Funchal. O mesmo para ali, para a zona das Madalenas também se podia pensar num teleférico para a zona das Madalenas, e muitas viaturas deixavam de entrar no Funchal. Por exemplo, porque não pensar no transporte? O Funchal é o único concelho que não tem transportes escolares. Quantas viaturas entram dentro do Funchal para deixar as crianças dentro da cidade? Portanto, o Funchal, eu penso que isto deve ser, porque efetivamente a receita, já vi no orçamento para este ano, a receita do ISP rende 50 milhões de euros. Talvez seja por isso que não se fala na mobilidade suave, não se fala em fazer mais ciclovias seguras, não se fala em fazer caminhos pedonais dentro da cidade para evitar que as pessoas percorram e tenham que trazer as viaturas para dentro da cidade. Portanto, só se fala no automóvel, não se investe. Portanto, tem que se criar uma rede de shuttles. Nas horas de ponta existam estas carreiras a circular em intervalos de 10 em 10 minutos. É assim que se faz nas grandes cidades. Ok, muito obrigado. Não vejo nenhum plano, não vejo, portanto... Não vejo. Jorge Carvalho, ao nível da mobilidade. Eu vejo que a senhora candidata do JPP viaja muito, mas pelos vistos não conhece a nossa realidade. Devia conhecer a cidade do Funchal e perceber que uma cidade... E já viajei e vejo os engarrafamentos. Uma cidade que vive de lombos, que não tem intercomunicabilidade, em que as pessoas têm que passar todas pelo centro. Isso é que fica a nossa orografia. O erro está aí. Eu ouvi atentamente. Não precisa. E depois vou rebater isso, tudo bem. Um transporte escolar. Sabe quantos alunos temos no Funchal? Não interessa? Não interessa? Não. É que Eu apresenta acho que soluções para transportes escolares. Poluir a cidade e estar horas dentro do trânsito, isso é que é mais grave. Sabe quantos lugares tem um autocarro? Quantos autocarros seriam necessários para transportar os milhares de alunos que nós temos na cidade do Funchal? As cidades têm que ser mais verdes. A poluição e o ambiente também agradecem. Posso? Vamos continuar. A cidade do Funchal, sabe quantos carros, quantos veículos estão registados na cidade do Funchal? São 95 mil. Isto para não falarmos de que praticamente mais um número idêntico a este entra todos os dias na cidade do Funchal. Nós temos que perceber que, como referi no início, a cidade do Funchal tem grande parte dos equipamentos mais relevantes da região. E nós temos que perceber também que aquilo que é necessário é criarmos fluidez. Há um conjunto de nódulos que têm implicação com essa fluidez e com essa circulação. Nós não podemos esquecer que, neste momento, os estudantes até os 23 anos têm o passe gratuito. Portanto, a sua mobilidade fica garantida de forma gratuita. Os mais de 65 anos têm também essa mobilidade gratuita. Agora, temos que perceber também aquilo que é a nossa orografia, aquilo que é o acesso aos serviços e às zonas de lazer e culturais da cidade do Funchal. Não podemos estar a copiar modelos que funcionam muito bem noutros países e, obviamente, que
todos nós conhecemos a realidade de uma série de cidades europeias em que a mobilidade suave funciona muito bem. Pois, mas nós aqui não vou ver um encarregado de educação descer ao Monte ou Santo António de bicicleta para deixar o seu filho Olha, não ridiculariza. e falei em mobilidade vertical. Mobilidade vertical. Vamos ouvir. E depois Os senhores desse lado gostam muito de ridicularizar. Percebe? Vamos ouvir. Vamos prosseguir. Para descer e ser transportados já chegam os carrinhos do monte. Aquilo que é necessário é nós termos, efetivamente, um diagnóstico muito aprimorado daquilo que são os fluxos de trânsito da cidade do Funchal. Neste momento está a ser construído um túnel que vai ligar a parte este da cidade ao Caniço, transversalmente, de forma a eliminar e retirar um conjunto de automóveis da cidade do Funchal. Estão a ser criadas ligações nos lombos da cidade para criar essa intercomunicabilidade e evitar que toda a gente tenha que descer à cidade do Funchal para voltar a subir para um outro lombo. Portanto, nós temos que conhecer a nossa realidade e é em função dessa realidade que vamos definir aquilo que são as diferentes opções. Nós temos hoje uma cidade que tem algumas dificuldades na sua fluidez, no seu trânsito, mas não podemos esquecer que têm sido realizadas obras muito significativas para essa mesma mobilidade. É interessante, de vez em quando, quem está na oposição, recordar que o PSD governa há 50 anos e a Câmara há 40. Eu recordo-me perfeitamente dos partidos que estão constantemente a recordar isso, que quando foi construída a Via Rápida, com 2 faixas de rodagem, fizeram várias manifestações sobre essas mesmas faixas de rodagem a dizer que era um desperdício de dinheiro porque uma delas chegava. E hoje aquilo que nós verificamos é que temos que encontrar uma terceira via para precisamente melhorar o trânsito. Aquilo que nós nos propomos, como referi, é criar soluções que permitam que quem vive na cidade possa ter essa mobilidade rápida e aceder aos locais. Que quem cá trabalha possa também ter um acesso fácil aos seus locais de trabalho, às escolas onde os seus filhos estudam e, acima de tudo, ter conforto na sua mobilidade. Se é por via do transporte público, em que nós temos, neste momento, 20% da população apenas que utiliza essa via, é uma solução e procuraremos as melhores respostas. Se é por via da viatura própria, também temos que encontrar essas mesmas soluções, porque cabe também aos cidadãos, e nós, desse ponto de vista, respeitamos muito aquilo que é a decisão individual, a opção por qual o meio de transporte que utiliza. Nós não vamos obrigar ninguém a usar transporte ou bloquear os acessos a determinadas zonas só porque sim. Algo semelhante a 1 metro de superfície faz sentido no Funchal? Muito rapidamente, só para concluirmos essa questão, depois já lá vamos também. Penso que hoje a concepção que a cidade tem e os equipamentos que a mesma possui, não é fácil encontrarmos essa solução. Muito bem. Rui Caetano. Sim. Peço Bastou ouvir. Celeridade, Sim, celeridade. Sim, mas esta questão eu acho que é fundamental e importante para a nossa sociedade. Mas bastou ouvir agora a intervenção do candidato do PSD, o Dr. Jorge Carvalho, para perceber, de facto, que o PSD, que nos governa há 50 anos, não foi capaz de pensar as cidades de uma forma estratégica. E o Funchal, fundamentalmente, que é a nossa capital. Todos nos lembramos, na verdade, da Via Rápida quando foi construída, mas as discussões que aconteceram na altura, lembro perfeitamente, já tenho 58 anos e lembro perfeitamente, foi exatamente pelo facto dessas vias rápidas não terem os espaços suficientes para haver zonas de fuga, entradas na via rápida perigosas, como ainda acontecem, e portanto não houve um planeamento da cidade para o futuro. Mas todos nos lembramos também da Cota 500. A Cota 500 era a solução para a mobilidade no Funchal. Nós sabemos disso. E nós sabemos que a Cota 500 foi transformada em parque de estacionamento e pista de atletismo para as pessoas fazerem a sua caminhada. Ora, isto é para dizer que o PSD de 50 anos não foi capaz de pensar as cidades, não foi capaz de pensar a cidade de uma forma planificada, de uma forma estratégica, com visão,
pensando e preparando para o futuro. Agora, perante a situação que existe... e outra questão, a questão dos equipamentos. É verdade que os equipamentos não estão no centro do Funchal. Cá está. Falta de planeamento, falta de estratégia, falta de visão. E esses equipamentos, muitos deles públicos, porque é que não foram construídos ou colocados fora da cidade? Porque é que não foram em zonas periféricas? Agora, mas tudo isto tem a ver com mobilidade. Teatro Baltasar. Porque nós consideramos... Eu não estou a falar Sr. Secretário, não estou a falar do Teatro Baltasar daí, mas estou a falar de equipamentos do público. Sr. Secretário. Senhor Candidato. O senhor candidato continua, desculpa a minha expressão e pelo respeito que tenho por você que sabe, mas não traga para cima da mesa a propaganda habitual do PSD. Não traga, isso é a propaganda habitual. Quando estou a falar de coisas sérias, o senhor candidato vai buscar o Teatro Baltasar diz, vai buscar a Sé, daqui a pouco vai buscar o Carmo, vai buscar a Igreja de São Pedro. Senhor candidato, desculpe lá, mas estamos a falar, ou pensar em cidade nos restantes equipamentos. Porquê é que não se pensou numa Secretaria de Educação fora do centro do Funchal? Por exemplo, tema aqui... a instalação do governo fora da cidade do Funchal. Por que não se pensou nisso, senhor? Bem, vamos prosseguir para outro tema. Isso é que era pensar em cidade, isso é que era planear e defender, de facto, a cidade e os funchalenses. A nível dos estacionamentos. Não vamos discutir... Sim, mas tudo isto tem a ver... Não, mas tudo a ver. A questão aqui era uma e perdemos para aí 2 minutos. Mobilidade, qual é a solução? Miguel, isto tudo tem a ver com mobilidade, que é a falta de articulação em todas as áreas que era necessário ter. Agora, a questão agora, medidas rápidas que têm de ser tomadas imediatamente, naturalmente que, tal como disse aqui a candidata do Dr. Fátima Very bem, terá de haver parques periféricos para ajudar, naturalmente, a que as pessoas depois possam vir para o centro do Funchal através de transportes públicos com ligações diretas, como há em vários países e no país. E mais, é preciso travar completamente a entrada de carros da renta-car na cidade do Funchal. Sei que não concordam comigo, mas os cidadãos, e eu tenho contactado com as pessoas concordam comigo, são milhares e milhares de carros de renta-car que entram todos os dias na cidade. Às 10 da manhã, ninguém consegue estacionar no centro do Funchal. Os parques estão cheios, porque 99% mentira, 95% possivelmente são carros de renta-car. É preciso regular, é preciso controlar. E nós, ao chegarmos na Carma, a primeira coisa que vamos fazer é controlar os carros de renta-car entrarem na cidade. Vão entrar, sim, através de transportes públicos, a pé, como entenderem. Porquê? Porque, em primeiro lugar, estão os funchalenses. E nós, todas as medidas que forem necessárias, nós vamos cometer. E para terminar a questão da mobilidade, é fundamental retirar os centenas e centenas de carros que estão abandonados na via pública. São centenas e centenas. O Governo Regional, a Câmara Municipal, é preciso estudar outras alternativas. Muito bem. Fátima Avar. E no imediato é apostar em parques e gares periféricas e transportes coletivos. Sim. Para os residentes e para os turistas. Okay. Vamos mudar de tema. Perante algumas situações de sobrecarga turística, faz sentido continuar com algumas medidas de travão, como a suspensão do AL? Jorge Carvalho. Sim, nós temos um conjunto de desafios que são desafios novos e muito recentes. O AL é um deles. Aliás, estávamos a falar da mobilidade. A mobilidade complicou-se nesta década praticamente, portanto, e resulta também de toda essa dinâmica económica que a região neste momento vive. Eu recordo que, e estamos aqui a procurar encontrar soluções sempre para as consequências e não para as causas. Uma das questões, por exemplo, ao nível da mobilidade, nós, do ponto de vista das instituições e da organização social, nós começamos a trabalhar todos ao mesmo tempo. As escolas começam todas às mesmas horas, os serviços públicos todos às mesmas horas. Se nós tivéssemos aqui uma decalagem, aliás, tivemos essa experiência durante a pandemia, em que horários diferenciados permitiram uma melhor circulação e as estradas eram exatamente as mesmas. Portanto, nós temos que encontrar aqui outras soluções. Não temos também muita reserva de que estes novos desafios exigem algum tempo para maturar e para perceber. E a decisão do atual Executivo Camarário de suspender o alojamento local pareceu-nos uma medida acertada, de forma a fazer-se duas coisas. Primeiro, estudar-se os impactos em determinadas zonas, sabendo que é necessário perceber se há ou não já sobrecarga em determinadas zonas da cidade e, por outro lado, também perceber as condições em que esse mesmo AL vem funcionando. Portanto, faz todo o sentido que, perante uma nova realidade, possamos parar um pouco, tentar
percebê-la E eventualmente travar o crescimento de AL em algumas localidades, é isso? e encontrar depois as medidas que sejam as mais adequadas para essa circunstância. Portanto, nós também não podemos esquecer que muito do património que tem vindo a ser imobiliário, que tem vindo a ser recuperado, resulta exatamente dessa iniciativa económica. Portanto, temos que ter aqui também, como em tudo na vida, algum equilíbrio e, neste momento, o estudo desta nova realidade parece-nos ser realmente o mais adequado. Rui Caetano. Ora, o alojamento local é mais uma prova da falta de planeamento e de iniciativa desta Câmara ao longo destes 4 anos. Não nos podemos esquecer que logo no início do mandato, Miguel Silva Gouveia, através da coligação, apresentou uma proposta para fazer a regulação do alojamento local na cidade do Funchal, antes que se transformasse num caos. As propostas foram sucessivamente chumbadas e depois vem agora esta Câmara com esta medida da suspensão do AL, que é autêntica propaganda, que é autêntica engodo para enganar os funchalenses. Engodo para enganar os funchalenses. Aquilo que eu peço é que não se deixem enganar. Tiveram 4 anos e deixaram o alojamento local à roda viva, como costuma dizer. Livre para fazer aquilo que quisesse entender, para invadir todos os prédios de habitação. Ninguém põe em causa, e nós não colocamos em causa, e não queremos impedir os projetos de alojamento local que vão, naturalmente, reabilitar prédios abandonados. Antes, pelo contrário, isso é uma excelente medida. Agora, não podem invadir, como estão a invadir, os prédios de habitação. Não podem atirar a qualidade de vida que estão a tirar a quem vive nos seus prédios há 15, há 20 anos, comprar o seu apartamento e, neste momento, não têm paz, não têm saúde mental, porque têm, de facto, vários alojamentos locais a destruir a sua qualidade de vida. E isso é inaceitável e nós, naturalmente, e ainda antes de ir para a nossa proposta, que é esta suspensão é uma suspensão temporária. Nós sabemos que se o Dr. Jorge Carvalho ganhar as eleições, se ganhar as eleições, as pessoas podem ter a certeza que o alojamento local vai continuar a invadir os prédios de habitação. Connosco isso não vai acontecer. Connosco não haverá mais alojamentos locais que vão prejudicar a qualidade de vida dos funchalenses. E nós não temos medo das palavras. Vamos controlar, vamos regular. E se for preciso fechar os que existem e que estão a perturbar a vida das pessoas, vão ser fechados. Cumprindo a lei, como é evidente, mas o licenciamento pode ser dado e pode ser retirado. E mais, há centenas de situações... Isso às famílias que vivem desse expediente também? Explicando que para nós a prioridade é a vida das pessoas, é a qualidade de vida dos funchalenses. Nós não podemos permitir que um alojamento local, que um negócio que é legítimo, eu não posso abrir um bar no meu apartamento, não posso transformar a minha varanda num bar, não posso fazer isso, porque vou prejudicar quem vive lá, não posso montar lá um negócio qualquer. Portanto, é preciso defender e proteger os funchalenses. É a vez dos funchalenses e isso que, portanto, quando chegar à Câmara, a minha prioridade não é a especulação imobiliária, não são os interesses turistas, é a qualidade de vida dos funchalenses. Fátima Aveiro, este nível também pretende criar medidas que travem esta nas zonas, portanto, é preciso fazer uma avaliação, é preciso estudar. Nas zonas onde há excesso tem que haver contenção. Nas zonas onde se manifestar como uma mais-valia, sim, porque o alojamento local é importante para a economia. Nos alojamentos coletivos, nós também não somos favoráveis a autorizações, portanto, é uma medida parecida com aqui do PS. Sim, sim. De que forma é que pensam mudar a capital madeirense em áreas como o ambiente e a sustentabilidade? Começando de outra vez por si, Fátima Aveiro. A cidade do Funchal perdeu a sua qualidade de cidade. Hoje, atualmente, com as alterações climáticas, as cidades são mais quentes e o Funchal necessita de zonas mais arborizadas. Nós temos o Parque de Santa Catarina, mas está muito longe de ser aquilo que era. Os sucessivos espetáculos que têm acontecido ali têm danificado a parte dos jardins, a parte da relva. É contra os espetáculos no Parque de Santa Catarina? Como? É contra os espetáculos no Parque de Santa Catarina? É assim, acho que tem havido demasiado. Portanto, tem que haver alguma contenção. Acho que a cidade do Funchal deixou de ser o jardim. A cidade do Funchal, em tempos, foi premiada pela qualidade dos seus jardins, pelos cuidados que tinha com os seus jardins. Portanto, está completamente descaracterizada, está maltratada, está suja, portanto...
a cidade do Funchal está muito pouco digna e, portanto, perdeu-se muito da qualidade e do brilho que os madeirenses tinham nos seus jardins. Portanto, não percebo o que é que se faz com as taxas turísticas, para onde é que vai o dinheiro. Portanto, tive a oportunidade de ver o orçamento da Câmara e, portanto, duplicou este ano a taxa turística só dos turistas que saem nos portos do Funchal é mais de 1 milhão de euros. Portanto, devia ser usado para essa devia de ser também. usado para o Parque Natural do Funchal. Portanto, nós no Funchal, sem ser, onde é que nós temos jardins para trazer as famílias virem para a cidade, desfrutar daquilo que é a sua cidade, que tem uma frente mar lindíssima e está tudo, os jardins estão imundos. Portanto, nós perdemos a qualidade. Portanto, precisamos de... Os madeirenses, os funchalenses precisam de reaver a sua cidade, os seus jardins e aquilo que as caracteriza. Muito rapidamente, esta questão do ambiente, o que é que preocupa mais? Antes de ir à questão do ambiente, queria deixar aqui claro, e eu peço desculpa por esta observação, mas nós não estamos aqui para enganar ninguém. O senhor candidato do Partido Socialista tem utilizado muito esta expressão do engodo e de enganar. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Aliás, quem nos conhece sabe que é exatamente o oposto. Quando nós nos comprometemos é para cumprir. E os compromissos que nós assumimos são compromissos para cumprir. Olha, há 4 anos foi descalado que apresentou o Paraíso na Terra aqui na cidade do Funchal, não cumpriu um destes, daquilo que prometeu. 1.500 estacionamentos. Não quero ir mais atrás, mas eu estou a falar, neste momento, estamos a apresentar uma candidatura, neste momento estamos a nos disponibilizarmos aos funchalenses, estamos a assumir um compromisso com os funchalenses e nós nunca enganamos ninguém. Queria deixar a sua equipa traz gente que vem de trás. Da sua equipa tem gente da continuidade. Os parques verdes são fundamentais para a cidade do Funchal. Têm sido construídos com alguma frequência ao longo destes anos. Nós tivemos a oportunidade, ao longo destes dias em que vamos apresentando os projetos para as diferentes freguesias, de, em algumas delas, revitalizar e criar efetivamente estas zonas verdes, porque entendemos que é fundamental. A cidade do Funchal tem parques que são parques de referência, o Jardim Municipal, o Jardim de Santa Luzia, o próprio Parque de Santa Catarina, que aliás eu, ao contrário de muitos, passo lá com muita frequência e é efetivamente um espaço muito aprazível. Há a questão dos concertos, é pena, deviam passar lá mais vezes fora dos concertos e ver que efetivamente há um trabalho excepcional de todos os funcionários da Câmara Municipal do Funchal em manter esses espaços. O nosso compromisso é de que, efetivamente, não só vamos zelar pelos que já existem, dando-lhes melhores condições, mas, acima de tudo, procurar também espaços para aumentar estes parques e estes espaços verdes na cidade. Rui Caetano, a mesma questão? Sim, nesta área ambiental, naturalmente, que a questão da preservação dos espaços verdes que existem, do cuidado que é preciso ter, a criação de novos espaços verdes, nós pensamos que é fundamental, inclusive a criação de novas centralidades bem pensadas, onde os espaços verdes sejam, de facto, uma prioridade. É preciso cumprir também o plano de ação climática do Funchal. Nós sabemos quais são as alterações climáticas que estão a mudar muito, seja com o problema das chuvas, seja com o problema dos incêndios, e é preciso ter uma estratégia nesse campo do ponto de vista ambiental. É preciso revitalizar o espaço periurbano em redor da cidade, apostando numa produção também alimentar de proximidade. É preciso garantir e criar estratégias para que haja a limpeza de terrenos e que a Câmara Municipal tenha aí um papel importante na ajuda das pessoas que não podem não ter condições para isso, e é preciso criar as condições para que as pessoas possam ter esses terrenos limpos, que é para garantir, naturalmente, a segurança da cidade, inventariar e avaliar todo o património vegetal do Funchal. Defendemos que é preciso expandir as hortas urbanas, consideramos que é um projeto muito, muito importante, defender e proteger a biodiversidade também natural, que existem nas ribeiras, para garantir também a qualidade de água das massas de água. Gostaria de introduzir aqui uma outra questão que tem a ver com as políticas sociais.
não com a profundidade que deveria ser debatida, porque já não temos tempo também para isso, mas gostaria de colocar aqui uma situação muito concreta. Como tencionam, isto é para os três, combater alguns focos de mendicidade, de dependências que existem na cidade do Funchal? Começo por si, Jorge Carvalho. Neste momento, a Câmara Municipal já tem um projeto e este não é uma matéria que seja tratada apenas e tão só pela autarquia, ela resulta de parcerias. A Câmara Municipal, nos últimos anos, recuperou ou retirou das ruas 16 pessoas, e quando falamos em retirar, não estamos a falar apenas e tão só de as retirar da rua, estamos a falar de dar-lhes condições não só de habitabilidade, mas também de sustentabilidade para as suas vidas. Esta é uma matéria sobre a qual nós temos que ter uma intervenção muito efetiva. Temos situações que estão perfeitamente identificadas, o trabalho tem sido realizado entre as diferentes instituições e, obviamente, que procurando a reinserção de algumas destas pessoas, mas, acima de tudo, procurar também, porque é necessário essa condição, que as mesmas se disponibilizem para tal. Nós temos instituições que têm, neste momento, a possibilidade de acolher estas pessoas que estão na condição de sem-abrigo, que podem, efetivamente, não só em termos de alimentação e de alojamento, poder usufruir dessas instituições e não o fazem. Portanto, há aqui um trabalho que, efetivamente, tem que ser um trabalho de proximidade, um trabalho de consciencialização, para que possamos, efetivamente, diminuir estas circunstâncias e poder dar uma outra imagem à cidade. Ok, obrigado. Rui Caetano, mesma questão, a nível das políticas sociais. Ora, a nível das políticas sociais, neste campo... Nomeadamente no foco da mendicidade e da toxicodependência. Ora, nesta área da toxicodependência, eu acho que convém lembrar, o Funchal é a cidade de toda a região, é a cidade onde tem havido o aumento dos consumos de drogas e toxicodependências. Num estudo que foi publicado há algum tempo, já não me recordo quando, os outros concelhos têm havido uma redução e o Funchal tem aumentado. Na verdade, aquilo que nós defendemos e que é necessário fazer é um projeto integrado, onde todas as instituições devem trabalhar em conjunto, mas tem de haver aqui várias valências, começando pelas questões da prevenção, como é natural, dissuasão, vendo também de que forma que se pode trabalhar as questões do tratamento destas pessoas e a reinserção social. E este trabalho tem de ser feito em diversos contextos, no meio comunitário, no meio familiar, no meio escolar e também no meio recreativo. Ora, isto é um plano que terá de ser trabalhado, como o Dr. Jorge Carvalho falou e muito bem, em rede, com todas as instituições que à volta possam trabalhar, cada uma com a sua valência. Agora, o que eu considero que tem de ser uma prioridade este tipo de trabalho e não pode ser de forma, enfim, sem esta consistência que nós consideramos que deve ser. Fátima Aveiro, que soluções para esta problemática? Bom, existem instituições. Eu acho que talvez, eu conheço bem a realidade que estou a falar, eu acho que talvez onde haja falha muito grande é ao nível da saúde. Onde não há, portanto, ao nível da saúde mental há falhas graves e, portanto, muitas destas pessoas têm muitos problemas ao nível da saúde mental e não há um segmento, o hospital não tem e continua a não ter, nem no novo hospital vai haver uma ala psiquiátrica. As casas de saúde que existem não conseguem dar cobertura e, portanto, há uma negação política desta problemática. Não percebo porque também porque é que a Madeira não pode ter uma comunidade terapêutica. E também há muitas instituições, das muitas instituições e das muitas articulações, e eu confesso que já não tenho a solução, mas também não tenho muitas ilusões, porque eu acho que eu gostava de ter uma solução, mas
não é fácil, mas acho que muita coisa está mal, alguma coisa não está a funcionar, porque é muito dinheiro que envolve, muitas instituições, e estamos a falar. Estamos a falar de. Eu não acredito, com tanta instituição, com tanto dinheiro envolvido, não se conseguir resolver o problema de 177 pessoas. E depois é assim, os números nunca batem certo. Uma instituição diz um número, a PSP diz outro número, pronto. Eu acho que isto precisava. Acha que é dinheiro mal gasto? Eu não posso dizer que é dinheiro mal gasto. Portanto, isto tinha que ser tudo muito bem repensado. E alguém tinha que pegar. Não, eu não posso dizer. Não estou a dizer, Sr. Secretário. Não ponha na minha boca. Não, só fiz uma questão. Senhor ex-secretário, não ponha na minha boca aquilo que eu não posso. E há coisas que eu não gosto. Só queria ficar esclarecido. Era só isso. Gosta de ficar esclarecido pelo escárnio. Gosta de ficar esclarecido pelo escárnio. E já é uma marca da vossa marca laranja. E eu falo muito sério destas coisas. E preocupa-me. Porque se eu não me preocupasse, eu não estava a dizer aqui isto. Porque o dinheiro é de todos. E temos de ser muito sérios quando atacamos as coisas. E, portanto, eu na área social dou cartas e dou créditos. E quando eu digo, eu sei porque estou por dentro das coisas. Portanto, eu não lhe admito isso. Portanto, vamos prosseguir. Como é que uma região, 177 pessoas, é peanuts? É peanuts. Como é que nós não damos conta disto? E têm que existir equipas, porque se negam, não se contratam nem psicólogos, nem psiquiatras, para trabalhar com esta gente na rua, na casa delas, na casa das instituições. Opá, tem que haver gente comprometida com esta gente e com as famílias desta gente. Muito bem. Vamos passar para uma fase distinta, vamos colocar questões específicas a cada um dos candidatos. Peço respostas bastante céleres, por favor, peço a vossa compreensão, porque senão vamos ficar com muita coisa para responder. Rui Caetano concorreu em 2009 e elegeu apenas um vereador na Câmara do Funchal. O que é que ele leva a pensar que desta vez vai ser diferente? É muito fácil, porque eu tenho uma outra experiência, outro conhecimento, tenho um percurso profissional e político que demonstra que eu não tenho dúvidas nenhumas que terei um melhor resultado e que irei ganhar a Câmara do Funchal. Ok. Fátima Aveiro, a sua experiência profissional é na área social, já se percebeu. É suficiente para gerir a maior autarquia de Madeira? As pessoas da área social são muito inteligentes. Eu sou uma mulher muito inteligente. Ouça, eu estive na área social, isto é uma coisa, bem, estive na área social, estive na segurança social, gerei uma casa com milhões de euros, correu tudo direitinho. Ouça, acredita que sim? Sim, okay. E não vou dizer mais nada. Muito bem. Jorge Carvalho, não foi a primeira escolha do PSD, começou mais tarde a sua campanha. Isso fragiliza, de certa forma, a sua candidatura? Não, em política não há primeiras nem segundas escolhas. Quem faz as escolhas é o eleitorado. Em política há soluções. O partido entendeu que a solução para a autarquia do Funchal passava pela minha pessoa e disponibilizamos nesse sentido. Relativamente aos timings, aquilo que é importante são as propostas que nós fazemos à população, a qualidade das mesmas e a seriedade que nos apresentamos para governar a cidade mais do que o tempo que temos efetivamente de campanha. De facto, Navarro, esteve sempre ligado à administração pública e regional, sob chancela social-democrata, o que a leva agora a apostar noutro projeto político? É assim, o governo calhou ser sempre do PSD, mas podia ter sido de outra natureza, portanto, eu acho que o que me fez estar nesses sítios foi a minha competência e a minha dedicação à causa pública, okay? À causa social. Mas não se vê no modelo? Não. Muito bem. Jorge Carvalho, vencer sem maioria dos vereadores seria uma derrota para si? Neste momento não se coloca essa situação, nós estamos a trabalhar para podermos governar com estabilidade. Governar com estabilidade, como os funchalenses sabem, é governar com maioria. Já tivemos experiências suficientes do que é não termos maiorias para governar. Portanto, nós estamos a trabalhar e assumimos os compromissos que assumimos com os funchalenses na perspectiva de que teremos efetivamente a confiança dos mesmos para governarmos nas condições plenas. Rui Caetano, o facto de do PS não ir este ano em coligação pode prejudicar a sua candidatura? Foi uma opção de eu conseguir, como era um convite para liderar uma equipa do Partido Socialista apenas não em coligação. É verdade que as coligações às vezes podem somar, mas às vezes podem subtrair. Nós temos experiência dentro do Partido Socialista, numa coligação, em vez de somar, subtrair, portanto tem a ver com os momentos, tem a ver com a estratégia que é definida inicialmente. Jorge Carvalho, se ganhar, está aberto o caminho para a Quinta Vigia? Para onde? Para a Quinta Vigia? Não.
está aberto. Outro estádio de governação. Se ganharmos as eleições no dia 12 de outubro, se merecermos a confiança dos funchalenses, o caminho que está aberto é para governar a cidade. Rui Caetano, teme que a candidatura do PS seja novamente ultrapassada pelo JPP, como aconteceu nas regionais? Não, nós não temos receio nenhum daquilo que possa acontecer, porque a decisão está nas pessoas, está no voto. Nós estamos a apresentar as nossas propostas e eu apresento com a experiência que eu tenho, com o trabalho político e profissional que eu já demonstrei ao longo de todos estes anos, quase 30 anos de vida política e profissional que eu tenho, e a decisão será das pessoas, e eu acredito que as pessoas vão acreditar no meu projeto e em mim próprio, e de facto não tenho esse receio nem esse problema, mas a decisão das pessoas, eu sou democrata, aquilo que foi decidido no dia 12 vou aceitar com a maior aceitação possível, que não há forma a dar, em democracia assim. Fátima Aveiro, em caso de vitória, vai transpor para o Funchal a matriz, digamos assim, do JPP na Câmara de Santa Cruz? Eu acho que se estamos a falar de transparência, de rigor... Tudo o que é sim, prática. Sim. Muito bem. Passamos agora a um espaço curto de respostas rápidas, iguais para os três candidatos. Pedia que fossem quase telegráficos. É a fase final mesmo. O Funchal precisa de polícia municipal, Fátima Aveiro? Sim. Jorge Carvalho. Precisa, se for uma polícia idêntica àquela que Lisboa e Porto têm, porque se for para termos mais fiscais, não faz sentido. Vai reativar o debate, o diálogo nacional nesse sentido? Exatamente. Muito bem. Rui Caetano, Sim, não tenho qualquer dúvida que é fundamental a criação de uma polícia municipal. Perguntei aos funcionários que eles vão vos dizer. Muito bem. Se pudessem escolher uma obra física para marcar o próximo mandato, qual seria? Rui Caetano. Construir a habitação suficiente para salvaguardar os direitos dos funcionários a uma habitação, que hoje em dia a habitação é mais do que um problema social, neste momento é um direito humano por cumprir. Fátima Aveiro? É a habitação. A habitação também. Jorge Carvalho. Sim, não seria propriamente a obra, mas seria a resposta precisamente nesta área da habitação para que todos os funchalenses possam ter uma habitação condigna. É preciso maior controle das esplanadas na via pública, Fátima Aveiro? Sim. Jorge Carvalho. Sim. Rui Caetano. Sem qualquer dúvida, inaceitável a forma como as esplanadas e os interesses económicos estão a invadir a cidade e a impedir que os funcionários tenham qualidade de vida quando percorrem a sua cidade. A oferta cultural é ajustada ou deve ser melhorada? Jorge Carvalho. Podemos sempre melhorar, temos uma excelente oferta cultural na cidade do Funchal, mas obviamente que podemos sempre melhorar e essa é a nossa intenção, particularmente dando espaço aos mais jovens. Rui Caetano? Sim, não há dúvida nenhuma que é preciso melhorar, é preciso repensar muito naquilo que se faz a nível cultural, sempre para melhorar, para criar mais e melhores condições para que haja mais atividade cultural e cada vez mais daquilo que nós podemos produzir. Fátima Aveiro. Melhor é sempre possível. Muito bem. O Funchal deve apoiar regularmente clubes e associações com subsídios diretos, para além daqueles que são dados aos eventos, Rui Caetano? Desde que seja para apoiar os funchalenses e aqueles que estão, que praticam atividade desportiva no clube, não tenho dúvidas nenhumas. Mas há uma coisa que eu acho que se eu ganhar e chegar lá, vou fazer. A primeira coisa é fiscalizar esses dinheiros. Esses depois vão ser dados. Mas vamos fiscalizar qual é o fim que esse dinheiro está a ser dado. Porque eu desconfio muito que muitas dessas verbas não é para aquilo que era necessário. Eu não posso aceitar que um miúdo que tenha dificuldades económicas não possa jogar de futebol porque não tem dinheiro para pagar a quota do futebol ou do handball ou do basquete. Isso é inaceitável. E a teoria de que os clubes têm isso, atenção, isso é assim, não é bem assim. Sim, com transparência e rigor. Jorge Carvalho? Tudo o que seja para apoiar a formação das nossas crianças e dos nossos jovens, acho que é uma responsabilidade da autarquia e, obviamente, que manteremos aquilo que já acontece neste momento, que é precisamente o apoio da Câmara Municipal às instituições desportivas do Conselho na área da formação. Muito bem. Uma última questão. Se não for eleito, vai ser vereador até o fim do mandato, em 2019, Rui Caetano? Sem dúvida nenhuma, é evidente que sim. Fátima Claro que Aveiro. sim. Jorge Carvalho. Vamos ser eleitos, cumpriremos aquilo que... A pergunta era se não for. Vamos ser eleitos, vamos cumprir, vamos ser eleitos E cumprir o mandato. e cumprir o mandato que Isso os não funchalenses vale. Isso não vale. nos disseram. Isso não vale. Então a gente não pôs aqui, senão a gente também diz que vai ser eleito. Não, Só desculpe. É A questão é, se não for eleito. Imagina a situação e, portanto, Mas os funcionários já perceberam que o Não, Dr. Jorge não. Carvalho, se não ganhar as eleições, não vai ser vereador. Pronto. Os funcionários já perceberam. Vamos Os funcionários já perceberam. muito A rapidamente. pergunta é se não for eleito presidente. Presidente. Ok. Não, é porque para ser vereador tem que ser eleito, daí a minha resposta. Uhum. E a minha resposta ser vai no eleito sem sentido pelouro, de... sem Exatamente. pelouro, exatamente. Se, portanto,
sendo eleito, vamos cumprir aquilo que, o papel que os cidadãos do Funchal nos incumbirem. Pode ser o da governação ou de... O senhor é secretário... Não, Muito bem, seguimos então agora para os habituais 30 segundos em que cada candidato tem a oportunidade de explicar aos eleitores por que razão devem votar na sua candidatura. Começamos por Fátima Aveiro. Passaram 25 segundos. Não. É a primeira vez que me candidato... É a primeira vez que o JPP tem a oportunidade de estar na governação da Câmara do Funchal. É, por essa razão, uma oportunidade que os funchalenses nos podem confiar, porque têm que nos dar a oportunidade de mostrarmos que não somos iguais às outras cores políticas que lá estiveram. Tenho experiência governativa, tenho vontade de fazer a diferença. Essa diferença é para estar com as pessoas, resolver os seus problemas e deixar uma cidade que os funchalenses tenham orgulho e sintam que os seus problemas vão ser resolvidos com toda a certeza. Muito obrigado. Rui Caetano, tem a palavra. Eu gostava que os funchalenses, os madeirenses, me dessem a confiança para governar a cidade, para mostrar que eu tenho as condições, o conhecimento e a experiência suficiente para resolver os grandes problemas da cidade. Eu tenho um projeto para resolver os problemas imediatos das populações e um projeto para planear a cidade a médio e a longo prazo, garantindo o futuro da nossa cidade. Eu sei o que quero e como é que quero para resolver esses problemas. Comigo podem ter a garantia de que os funchalenses serão protegidos, serão defendidos, em primeiro lugar, os funchalenses, e não uma Câmara que esteja ao lado dos interesses económicos, da especulação imobiliária, dos interesses turísticos. É preciso defender a qualidade de vida dos funchalenses. E comigo na Câmara garanto-vos a vocês que nenhum cidadão será prejudicado por estes interesses económicos, porque a prioridade será, de facto, a vossa qualidade de vida. Jorge Carvalho. Se os funchalenses nos confiarem a governação da Câmara Municipal do Funchal e nós, o nosso compromisso, porque entendemos que temos as melhores equipas, temos as pessoas melhor preparadas, desde as juntas de freguesia à Câmara Municipal do Funchal, para darmos resposta àquilo que são os desafios que a cidade vai enfrentar nos próximos anos. Não temos muitas reservas de que um Funchal sempre melhor é construído com competência, é construído com transparência, é construído com todos. Nós disponibilizamos para servir a cidade, contamos com o melhor de cada um dos funchalenses para construirmos um Funchal sempre melhor. Muito bem, resta-nos agradecer aos convidados, agradecer à Fátima Aveiro, ao Rui Caetano e ao Jorge Carvalho pelos momentos em que estivemos juntos. Foi o último de 11 debates JM aqui nos estúdios do canal Na Minha Terra e também numa parceria com a rádio JM FM. Recordo que pode rever todos os episódios nas plataformas do jornal e do canal. Pode também voltar a ouvir na rádio ou ler os destaques informativos publicados ao longo dos últimos 11 dias úteis, em mais de 22 páginas que dedicamos a esta matéria e com o resumo do que aqui foi dito. Foi um gosto estar deste lado, com os partidos com maior representação, tal como fizemos com os mesmos critérios que fizemos em 2017, que repetimos em 2021. Obrigado a quem nos ouviu, a quem nos viu, a quem nos leu, e até a próxima oportunidade, esperando que este exercício tenha contribuído para uma maior reflexão, uma maior participação nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Muito obrigado, fique bem.